Olá, queridos amigos! Chegou a sexta-feira, graças ao bom e misericordioso Deus, então está no ar mais um episódio do Cantando a Fé. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe as nossas publicações e ative também o sininho de notificações. Continue nos ajudando em nosso projeto de evangelização. E o tema do Cantando a Fé de hoje é: por que algumas pessoas cantam melhor do que outras? Primeiro, o que é cantar bem? Alguns critérios são questão de treino, como, por exemplo, não desafinar, controlar bem a respiração, dominar a técnica de cada registro. E aí, registro, só para ficar claro de vocês entender, são os diferentes mecanismos de produção de som com as cordas vocais, como o falsete ou o modal, que é essa voz comum que a gente fala. Também é importante fazer transições suaves de um para o outro. É possível praticar e melhorar sensivelmente em cada um desses critérios, do mesmo jeito que podemos melhorar em instrumentos musicais. Outros critérios, como o timbre, são considerados bons ou ruins conforme a estética da época. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá no século XIX, as cantoras de ópera italianas tinham um vibrato muito exagerado, e isso não era bom para os críticos ingleses. Se a gente pegar a década de 1960, onde o pop era muito forte, a voz rouca também não era legal. E aí depois houve uma mudança. Então, tudo isso é de acordo com a época. Então, a gente precisa entender que às vezes coisas que a gente considerava ruim hoje, amanhã a gente está considerando bom e vice-versa. O timbre é uma característica biológica, evidentemente, não tem como mudar, você nasce com aquilo ali. Bem como a tessitura. Certas pessoas alcançam mais notas que outras, e embora sempre se possa ganhar alguns meios tons a mais com alguns anos de treino, talvez não, isso é certo. Uma pessoa nunca vai chegar a atingir o tom ou mudar o tipo da voz dela. Isso é impossível. Uma pessoa, por exemplo, que tem a voz muito, muito, muito grave, jamais vai conseguir atingir aquela escala de quem tem a voz muito aguda. Isso aí é questão biológica e mesmo que a pessoa treine por anos, não vai rolar. Então, a gente precisa entender, como eu já disse, toda essa questão biológica. Então, isso também é muito importante, porque cada pessoa tem um timbre diferente das outras, por mais que tenham grupos próximos ali, né? Como eh, quem é soprano, quem é contralto, para os homens quem é barítono, quem é baixo, tem esses grupos aí, mas existem diferenças. E por fim, existe, né, perdão, o repertório. Então, pessoas que estão acostumadas a ouvir música e cantar desde a infância terão mais facilidade em acertar a afinação e tendem a transpor os trejeitos, né, das pessoas, dos cantores que eles gostam, na sua própria maneira de cantar. Então, para fazer esse resumo, cantar bem é uma mistura de como você nasce, do que você pratica, de como você é criado e, enfim, se sua voz está em sintonia com esse espírito do ano que você está vivendo. Então, é uma coisa muito complicada, a gente precisa desmistificar aí algumas coisas a respeito de cantar bem. Então, pensando nisso também, eu vou deixar algumas dicas, já sempre passo, né, essas dicas para cantar bem, mas hoje eu vou reforçar as dicas, né, nesse manual de como cantar bem, e eu já começo também falando do autoconhecimento. Por quê? Descubra seu alcance. Como eu já falei, né, existem sopranos, contraltos para os homens baixo, barítono e por aí vai. Então você precisa descobrir o seu alcance. Algumas pessoas se sentem mais confortáveis na região mais grave, outras têm vozes mais agudas, e cada um de nós tem um leque de frequências diferentes à disposição. Então, se você já toca um instrumento, é bom que vai te ajudar para utilizar com frequência, e aí você vai conhecer melhor aí o seu alcance. E também é bom estar com esse fôlego em dia. Ao cantar, você não pode murchar como uma bexiga conforme se esvazia os pulmões, né? É preciso manter a
caixa torácica rígida e controlar a inspiração e a expiração usando um músculo, né, que a gente tem chamado diafragma. E o diafragma que garante o fluxo contínuo e homogêneo de ar que passa ali pelas pregas vocais. Outra dica bacana também é sempre malhar aqui essa região. Vou colocar assim, malhar para ficar mais fácil de entender. Que é o quê? Praticar regularmente exercícios de respiração. Treina aí as escalas, né? As escalas que são esse conjunto de notas usado em uma música. Treina também os intervalos, que são a distância entre as notas. Use a internet a seu favor. Aqui mesmo no YouTube dá para encontrar várias atividades aí, que são os chamados vocalizes, tem aos montes, então você consegue encontrar. E o importante é treinar isso aí mesmo. Treine alguns minutos, todos os dias, e aí vá aumentando a dificuldade aos poucos, como se estivesse na academia mesmo. Por isso que eu disse malhar. E outra coisa, outra dica boa, de olho no registro. Faça um teste. Cante algumas notas subindo da sua região mais confortável para o agudo. Você vai sair do registro modal, como eu já falei, que é essa voz normal, e vai entrar no falsete, que é aquela voz fininha. Então, existem outros registros, né, além do modal e do falsete, então é importante praticá-los. Volto a falar. Use a internet ao seu favor. Então, né, é bem importante. Outras dicas importantes é, antes de cantar, né, separe 15 minutos para exercícios de vibração dos lábios e da língua. Vale também cantar escalas na nota mais grave para mais aguda e vice-versa. E a sua zona de conforto tem nome, né? Eu já até citei aqui. Para as mulheres podem ser sopranos, que é a voz mais aguda, as meios-sopranos, que é a voz média, ou as contraltos, que é a voz mais grave. As categorias equivalentes para os homens são tenor, barítono e baixo. Então, você também pode treinar a sua afinação através de aplicativos aí que você pode colocar no celular. Só você procurar lá algum aplicativo, digita lá aplicativo para afinação, e esses aplicativos vão te falar qual nota você está cantando e se você está fazendo isso corretamente. Então, é uma ferramenta valiosa que a gente tem assim à mão, que a gente pode fazer o uso todos os dias. Mas o mais importante é o seguinte, né? Cante do seu jeito. Não faz bem forçar a sua voz para imitar um cantor se o seu timbre e o seu alcance são diferentes. Eu já até falei, olha, isso aí é questão biológica. Eu não vou ter nunca o timbre da Madonna, por exemplo. Então, gente, respeita o seu corpo. Então, vá com calma e entenda que às vezes a sua voz não tem como chegar naquilo ali. Você tem que se adaptar para o melhor estilo, entendeu? Então, faça com calma e olha, se você sentir algum desconforto, ó, minha garganta tá ardendo ou tá doendo, para, porque você está prejudicando a sua voz. Guarde essas dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar a melhorar a sua voz ou a preservar a boa voz que você já tem. Esse foi mais um episódio do Canto da Fé. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fiquem com Deus.